A paz do Senhor. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus essa oportunidade que Ele tem me concedido, de estar nessa noite aqui na casa do Senhor. Essa grande responsabilidade, na verdade, que o Senhor tem me dado nesta noite. Agradecer ao pastor Eliseu. Hoje é culto de doutrina, culto de ensino, Agradecer a ele pela confiança, de nos conceder o púlpito num culto onde o pastor, é quem prega, quem ensina. O pastor Márcio também. E diante dessa responsabilidade, conto com as orações dos irmãos. Quem vai orar por mim? Amém. Eu creio. Meus irmãos, hoje eu queria vou colocar aqui um título, para essa palavra, que é o seguinte. Eu queria que os irmãos pensassem bem nesse título. O princípio do descanso é a fé em Deus. O princípio do descanso é a fé em Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis, um tempo muito intranquilo, muitas ameaças, violência. Nesse tempo pós-moderno, é um tempo de relativismo moral, cultural, e são muitas as demandas. Nós vivemos sendo bombardeados em todas as áreas da nossa vida, e a intranquilidade e a falta de descanso é uma marca desse tempo. Alguém já me disse assim: eu só vou descansar no céu. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: é possível descansar aqui, porque nós temos um Deus que nos promete descanso. Jesus Cristo mesmo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E ele diz o que, irmãos? E eu vos aliviarei. E ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então há descanso, sim. É possível descansar em meio a toda essa turbulência que estamos vivendo. E eu queria tomar como base texto bíblico nesta noite, que encontra-se na carta aos Hebreus, antes de ir para o texto. Na verdade, eu vou meditar com os irmãos no capítulo 3, de Hebreus. Mas antes do capítulo 3, eu queria lhe pedir, Rodrigo, coloque aí o capítulo 1, só para a gente dar aqui um contexto, acerca do livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 1. O escritor aos Hebreus, ele inicia essa carta, trazendo aqui algumas informações muito importantes. Ele diz assim: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras. É interessante que ele está aqui se referindo a todo o texto, aquele texto do Antigo Testamento, E onde ele diz assim, que foi falado muitas vezes e de muitas maneiras. E ele diz que isso foi falado, ou seja, a revelação de Deus, ela foi transmitida, aos pais, ou seja, ao Israel anterior, ao povo de Deus que viveu na época, pelos profetas. E aí ele traz uma informação ainda mais importante. Ele diz assim: a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: olha, se antigamente, Deus se revelou,
de várias maneiras, de várias formas, e usou os profetas para falar, agora ele utiliza do próprio Filho para nos revelar. E aqui tem algumas informações importantes acerca de Jesus. Ele diz assim: nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Continue aí, por favor, Rodrigo. Aí ele diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo. Então Cristo, ele é herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo, de todas as coisas. Aí diz assim: por quem foi feito também o universo. Ou seja, a motivação para a criação do universo foi em Jesus, ou através de Jesus. Diz mais, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele resplandece a glória de Deus. Outra coisa, ele é a exata expressão do ser de Deus, porque ele também ele é Deus. Ele é quem sustenta todas as coisas, através do poder da sua palavra. Ele é quem fez a purificação dos pecados. Ele está sentado à destra da majestade de Deus, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o livro dos Hebreus, ele já começa, na introdução, a falar sobre o tema central do livro dos Hebreus. Ou seja, o livro dos Hebreus tem como um tema principal apresentar Jesus como superior aos anjos, como superior a Moisés, como superior aos sacerdotes, como superior à antiga aliança. Apresentar Jesus como, e é interessante porque aqui nos Hebreus, Jesus já é o nosso intercessor glorificado. Ele está à destra do Pai. Louvado, bendito e glorificado e exaltado seja o nosso Deus. O nosso Salvador, ele morreu numa cruz, derramou seu sangue, foi torturado, humilhado. Imagine aquelas pessoas que estavam ali a assistir a cena da crucificação de Cristo. Imagine João, que estava ali a contemplar aquela situação. Mas agora o Cristo, ele não é mais um Cristo crucificado, é apresentado em Hebreus um Cristo glorificado. Louvado, bendito, glorificado. Não nos cansemos de dizer isso, irmãos, porque bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, é interessante, porque quando nós vamos para o capítulo 3, e aí eu queria pedir ao nosso Rodrigo, capítulo 3, eu queria ler agora alguns versículos do capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Diz o versículo 2: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Versículo 4: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Versículo 5: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6: mas Cristo não é como servo, é como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu quis ler essa passagem inicial, porque como o tempo não nos permite, nós não vamos ter condições de ler o capítulo todo, capítulo 3.
Mas nessa introdução, eu gostaria de observar com os irmãos o seguinte. Esse trecho do capítulo 1 ao versículo 6, o escritor aos Hebreus, ele faz uma certa comparação entre Jesus e Moisés. E é interessante que ele fala que houve uma fidelidade, tanto de Moisés como de Jesus. Só que ele destaca que Moisés, ele foi o quê, irmãos? Servo. Moisés é servo. E Jesus é filho. E é interessante porque lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 10, há uma informação interessante sobre Moisés, porque diz que Moisés, depois que ele morreu, não se levantou em Israel um profeta como ele. Mas mesmo assim, sendo o maior dos profetas que foi levantado em Israel, ele não se compara com Jesus. Jesus, ele é superior. E é interessante porque, voltando agora, e eu queria pedir ao irmão voltar para o versículo de número 1, o escritor, ele faz aqui, 3 e 1 de Hebreus, ele faz aqui uma convocação, um alerta, ele chama a atenção dos seus escritores, dos seus destinatários, da igreja do Senhor. Ele diz assim, olha, considerai a Cristo Jesus, ou seja, esteja atento, observe a Jesus. E aí ele dá duas informações sobre Jesus. Ele diz apóstolo e sumo sacerdote. É interessante, irmãos, que essa designação de apóstolo para Cristo, para Jesus, só acontece uma única vez no Novo Testamento. E foi justamente aqui, nos Hebreus. E o apóstolo, os irmãos sabem que o apóstolo é mensageiro de Cristo. Porque ele está justamente falando do propósito, da missão de Jesus. Mas ele também destaca outra função de Jesus. Ele é o quê? Sumo sacerdote da nossa vocação. E eu queria nesse momento pedir aos irmãos para que a gente possa pensar aqui sobre essa atribuição, essa função, esse ministério de Jesus como sumo sacerdote. Os irmãos sabem que o sumo sacerdote é aquele que intermedia o homem para Deus. Ele faz a ponte do homem para Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16, ele vem trazer a característica do sumo sacerdote Cristo, de Jesus. Veja o que é que ele diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. E é interessante que diz assim, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Quando a gente compara com os sumos sacerdotes humanos da velha aliança, nenhum deles adentrou no céu. Nenhum deles ministra no céu. Nenhum deles intercede por nós no céu. Veja a diferença. Na antiga aliança, essa intermediação era feita ou no tabernáculo ou depois no templo. Mas Jesus é o nosso intercessor no céu. Louvado, bendito, glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. E aí tem outra coisa interessante, ele diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isto é importantíssimo. É a razão de Deus ter, muito embora a gente não compreenda bem como Deus, ele encarnou. Como é que pode um Deus que é imenso, que é todo poderoso, que sabe todas as coisas, que nada consegue abarcar, contrair ele, nada pode suportar sua presença, mas ele vem e se torna carne, ele vem em forma humana. Isso é um mistério tremendo. E aí tem essa informação, por quê? Porque Jesus, ele não só é Deus, mas ele se tornou homem. E como homem, ele conhece
ao nosso lado. Ele sabe o que nós vivenciamos. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe e Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos conflitos, as nossas dúvidas. Quantas vezes a gente não se pergunta: por que, Senhor, Tu me escolheste? Eu sou tão falho. Senhor, por que, Senhor, Tu me escolheste? Porque eu não sou merecedor, mas Ele te conhece. Ele sabe as dúvidas que você tem, os conflitos que você tem, as angústias que você vive. E Ele diz para mim e para você nesta noite: mesmo assim, eu te escolhi. Ele decidiu. Ele te escolheu, inclusive apesar de todas as suas falhas. Porque se Ele fosse escolher alguém que não tivesse falhas, que não vivesse em conflito, que não tivesse momentos ruins, Ele não escolheria ninguém. Mas Ele te escolheu e me escolheu porque Ele nos conhece. E Ele, como viveu e como Ele suportou, o texto diz que Ele, como nós, em tudo foi tentado. Ele foi tentado, Ele foi provocado, mas Ele não pecou. Não pecou. Que Deus tremendo. E aí, continuando, capítulo 14, né? Em tudo Ele foi tentado, a nossa mas nem sem pecado. Aí tem esse convite. Este convite maravilhoso, irmãos, para mim e para você. Nesta noite, o Senhor Jesus está dizendo: se achegue, venha com confiança ao trono da graça, à minha presença. Às vezes nós não nos sentimos dignos de chegar na presença do Senhor, nós não nos sentimos em condições de chegar na presença do Senhor, porque quando a gente olha para a gente, irmãos, a gente não se sente, mas nós chegamos porque Ele morreu na cruz do Calvário. É o mérito do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aliás, diga-se passagem, nós somos salvos pela graça. Hoje à noite foi lido o texto oficial da leitura bíblica: a salvação é pela graça. Mas a salvação não é de graça. Custou um preço muito grande. Custou o sacrifício de Jesus naquela cruz. Certo apóstolo da Índia chamado Sundar Singh, final do século XIX, início do século XX, ele contou uma certa parábola muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, certa vez 2 jovens estavam brincando, jogando um determinado tipo de jogo que era proibido naquela tribo, naquela região onde eles viviam. Esse apóstolo é um apóstolo indiano. E ele disse que esses 2 jovens ficavam jogando. E aí, quando as autoridades perceberam, prenderam os 2 jovens. Um deles era filho de uma pessoa muito rica. E aí, essa pessoa chegou lá, pagou lá um valor, né, que hoje a gente chama de fiança, né? Pagou um valor e conseguiu a liberdade do filho dele. Mas o outro era muito pobre, não tinha condições de sair. E aí a sua mãe, quando soube que ele estava preso, procurou saber como tirar o meu filho. O que fazer pelo meu filho? Coisa de mãe, né? E quando procurou saber, disse que o valor era muito alto, ela não tinha. E aí ela resolveu fazer alguma coisa para tirar o filho daquela situação. E ela começou a transportar pedras. E certo dia, de onde o filho estava na prisão, ele conseguiu ver a sua mãe um pouco distante, carregando pedras. E pediu para que chamassem ela. E ela foi lá. Quando ela chegou, pensando que ele estava precisando de alguma coisa, ele disse assim: mamãe, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma coisa para poder ganhar dinheiro para tirar você daqui. Quando ele observou, ela estava, as mãos todas ensanguentadas. As mãos ensanguentadas, de transportar pedra. Mas depois de muito tempo, ela conseguiu juntar o dinheiro, foi lá e libertou o filho dela. Tempo passou e o rapaz se encontrou novamente com um amigo. Que amigo, né? E aí disse assim: vamos jogar de novo outro. Vamos jogar de novo e tal. Eu disse: não, vou não. Mas por que você não vai? Porque eu sei o sacrifício que minha mãe passou para me libertar daquela prisão.
quando nós somos alcançados pelo poder, pela graça, a misericórdia, a salvação de Jesus, nós também somos constrangidos, irmãos, a rejeitar o pecado, porque nós nos lembramos que ele custou um preço muito grande, realizado por Jesus Cristo naquela cruz. Se todo crente, irmão, se todos nós, quando formos pecar, nos lembrarmos do sangue de Jesus que foi derramado, como a mãe pensou no filho, se sacrificou, derramou o seu sangue pelo filho, e o filho se conscientizou, não, a minha liberdade custou um alto preço, a minha liberdade, a tua liberdade custou um alto preço, mas agora, este preço foi pago, e é por isso que eu e você somos convidados, nesta noite, a chegar com ousadia na presença do nosso Deus, a nos dobrarmos aos seus pés, a chorarmos na sua presença, a sabermos que somos ouvidos por Ele. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, exaltado seja o nosso Deus. Ele nos convida hoje, irmãos, para que nos aproximamos dEle. E é interessante porque, voltando ao texto do capítulo 3, no versículo, a partir do versículo 3 mais ou menos, aí ele vai falando sobre a casa. E a informação interessante que a casa que foi edificada, que diz que Moisés era o servo, a casa somos nós. Versículo 6 diz, Cristo porém, versículo 6, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos casa, nós somos de Deus, nós somos comprados pelo sangue dEle, você é dEle, você pertence a Ele. E às vezes a gente fica assim preocupado, mas Senhor, as coisas não estão bem, as coisas não estão funcionando, está tudo errado, eu estou orando, mas as coisas não estão funcionando, mas lembre-se que você pertence a Deus. O Salmo 147, versículo 4, ele traz algo muito libertador para nós, irmãos. Sabe o que é? Uma informação muito interessante. Ele diz o seguinte, que Deus, Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. A nossa galáxia, a Via Láctea, sabe quantas aproximadamente, é uma estimativa, quantas estrelas tem? Entre 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia. Estima-se também que existem bilhões de galáxias. Dá para contar? Pois Deus, Ele conhece, sabe a quantidade de todas elas e chama cada uma delas pelo seu nome. O que é o problema que você está vivendo para Deus? O que está lhe angustiando nessa noite que Deus não tem o controle? Se Ele tem o controle do universo, que nós não temos nem condições de dar conta, a nossa mente, mas Ele controla, Ele está sobre a mão dEle, Ele está dominando todas as coisas, como Ele está controlando e dominando a sua vida, a sua família, a sua relação no trabalho, tudo relacionado a você, Deus está no controle. É para te consolar, é para te confortar, é para você saber que você tem um Deus que te ama, que cuida de você. Glória a Deus, aleluia, bendito, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus. Mas tem um problema, irmãos, tem um perigo na nossa relação com Deus, é a incredulidade. Quando nós somos incrédulos, nós estamos dizendo o quê? Que nós não cremos, que nós não confiamos. É interessante porque na nossa vida, em algum momento da nossa vida, alguma pessoa, parente, conhecida, ou alguém que nos foi apresentado, nos promete as coisas, e a gente acaba acreditando nelas. Não é assim? Se uma pessoa que, vou aqui citar um exemplo aqui bem exagerado, só para a gente compreender melhor. Se uma pessoa que tem muito dinheiro disser assim a você, olha, não se preocupe não, porque aquela conta ali eu vou pagar.
Você crê, não crê? Crê ou não crê? Porque você olha para a pessoa, você vê que ela tem muito dinheiro. Olha para a sua conta e o que é que você diz? Ele tem condições de pagar. Não é assim? Porque nós vivemos por vistas. Não é assim? A gente analisa o quê? A realidade das coisas. A matéria, as probabilidades. O cara tem dinheiro e a conta para ele não é nada. Então ele paga, ele tem condição de pagar. Não é assim? E com Deus, irmãos, como é que é? A gente olha para o problema e olha para Deus. Qual é a nossa atitude? Poucos, né? Disseram que confiam, né? Mas qual é a nossa atitude muitas vezes? É se desesperar, é se angustiar, é se entristecer. Como nós podemos nos entristecer se nós estamos falando de um Deus que tudo pode? De um Deus que está acima de tudo, que do nada Ele traz a existência. Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Por que você não crê nele? Por que você não confia nele? Por que você não se entrega ao Senhor? Por que você confia no homem que diz que vai pagar, mas ele pode 1 minuto depois morrer? Ele pode, antes de pagar aquilo que você disse que ia pagar você, acontecer uma situação financeira e ele entrar em falência e não ter condições. Ou ele mesmo mudar de pensamento. Mas o nosso Deus é diferente. Você pode confiar nele. Você pode esperar nele. Porque ele não muda. Ele não mente. Se ele tem prometido a mim e a você que está conosco até a consumação dos séculos, é porque ele está conosco. Ele está nessa noite falando para mim e para você que ele está com você. Ele está cuidando de você. Mas a incredulidade é perigosa, irmãos. No capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11, eu não vou ler essa passagem, ela é uma reprodução do Salmo 95, capítulo 7 ao 11, onde ele fala sobre a geração, né? A geração que saiu do Egito. Deus, ele levanta Moisés, ele usa Moisés como instrumento de libertação do seu povo do Egito, promete ao seu povo que iria levá-lo para a terra prometida, mas esse povo, ele é um povo difícil, ele é um povo complicado, ele é um povo infiel, ele é um povo incrédulo. É interessante que essa geração, irmãos, a geração que saiu do Egito, ela viu, ela experimentou milagres que nenhuma outra geração, que nenhum outro povo até hoje viu. Vocês concordam comigo? Quando a gente olha para eles, a gente vê que foi grandes coisas. A própria libertação, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a morte do exército de Faraó, e a água que brotou da rocha, as cordonizes, o maná. Irmãos, é tanta coisa, mas significa, sabe uma coisa, irmãos? Que bênção por bênção não significa que a gente vai ter fé. Receber bênção não significa que você vai ter fé, não. Quantos de nós já recebemos tanto do Senhor, e quando é no momento do aperto a gente esquece tudinho? Mas Deus está dizendo a você nessa noite: eu me agrado daqueles que confiam em mim, daqueles que creem em mim, daqueles que esperam em mim. Louvado, bendito, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Aliás, o texto de Hebreus é interessante porque é o texto que mais cita passagens bíblicas do Antigo Testamento, e é um texto que muito fala sobre fé. No capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, daquele que diz assim: eu creio em Deus, que eu confio em Deus, realmente creia que Ele é poderoso, que Ele existe e que abençoa aqueles que se rendem aos seus pés, aquele que confia os seus caminhos ao Senhor.
Sabe o que Deus quer de mim e de você? É que a gente, numa hora, a gente, de fato, irmãos, a gente deixe de querer controlar a nossa vida, deixe de querer controlar as circunstâncias e confiar inteiramente no Senhor. O salmista, no capítulo, Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Veja que nos 3 verbos de ação, 2 coisas a gente tem que fazer: entregar e confiar. E o fazer é do Senhor. É porque a gente é difícil, irmãos. A gente quer estar no controle. A gente quer estar no controle da situação. Mas quem tem que estar no controle é o Senhor. Porque quando a gente está no controle, a gente toma atitude errada, a gente se precipita, a gente faz coisas que não devia. Mas quando a gente entrega ao Senhor, Ele vai cuidando dos nossos caminhos, Ele vai fazendo a coisa certa, Ele vai nos ajudando. E o final é vitória, para a glória, nome do nosso Deus. Mas a incredulidade é terrível. Veja que no capítulo 3 do Hebreus, versículo 12, olha a advertência. Hebreus 3 e 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para ser apartado do Deus vivo. É interessante que no versículo subsequente, versículo 13, ele vai exortar os irmãos, olha, versículo 13: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje. Então é interessante porque a gente aprende aqui também que o papel nosso enquanto seguidor de Cristo, servo do Senhor, é nos animar um ao outro. Vai ter um dia, né, pastor, que um vai estar desanimado, mas você chega lá: não, irmão, confie, creia no Senhor, vamos orar, eu estou orando por você, não se esqueça que Deus é poderoso. Tem hora que a gente precisa ouvir isso, e o nosso papel, nossa função é encorajar uns aos outros. E ele diz mais ainda: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Veja, essa passagem está falando o seguinte: está condicionado ao quê? Ao quê? A perseverar firmemente, a confiar no Senhor. E aí no versículo de número 15 diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ele está falando aqui do texto anterior. Ele está falando aqui do povo de Israel que saiu do Egito, mas foi um povo incrédulo, um povo duro, um povo difícil, e que às vezes a gente questiona eles. Mas como é que pode? Um povo desse viu tantas coisas e ainda ficava reclamando. Mas se a gente tiver coragem, a gente vai olhar no espelho e vai dizer assim: de vez em quando eu faço a mesma coisa. De vez em quando eu faço a mesma coisa. Mas o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: se hoje você ouvir a sua voz, e Deus tem falado para você e para mim nesta noite, não endureça o vosso coração, confie no Senhor, creia no Senhor. E a continuidade no versículo 16 diz assim: e quem foram? Versículo 16: porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Veja que a falta de fé, a falta de confiança é uma provocação a Deus. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Versículo de número 17: mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Próximo versículo 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Versículo 19: assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade é terrível, irmãos. Havia a promessa deles irem para a terra prometida, mas eles não entraram no lugar de descanso por conta da incredulidade. Da mesma forma somos nós. Nós temos promessa de descanso,
Nós temos promessa de conforto. Nós temos promessa da presença de Deus. Mas nós não devemos ser incrédulos. Porque a incredulidade, ela vai impedir a ação de Deus na minha vida e na sua vida. Porque, como nós já dissemos, a incredulidade afasta Deus na nossa vida. A incredulidade é uma provocação. A incredulidade é uma afronta. É pecado contra Deus. Mas eu creio que nesta noite, Deus nos reuniu nesta noite para dizer a mim e a você: há descanso para mim e para você. Há conforto, há graça, mas você precisa crer. As promessas de Deus na sua palavra são tremendas. Capítulo 6 e 33 de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que ele vinha falando de comida, de bebida, não era assim? De vestimenta. Estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não se preocupe, Deus está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Sabe aquele filho que você tem orado? Continue orando, continue confiando, porque Deus ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. Receba, ele vai trazer de volta. Ele é de Deus, ele pertence ao Senhor. Ele está dando trabalho. Ele diz que não quer mais. Ele diz que não vem mais para a casa do Senhor, mas você vai ver ele voltando para os seios do Senhor. Você vai glorificar o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não, é o Senhor que está dizendo a você. Sabe aquela situação difícil lá no trabalho? Deus está dizendo que Ele vai mudar a situação, mas você tem que crer, você tem que confiar, você tem que descansar. Veja, eles não chegaram, o povo de Israel não chegou ao lugar de descanso por conta da incredulidade, mas Deus tem descanso para o seu povo nesta noite. Basta eu e você crermos no Senhor, nos entregarmos ao Senhor. Abra mão da sua vaidade, abra mão, deixe de querer controlar as coisas, entregue ao Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor. É o segredo, irmãos, para descansar aqui na terra, mesmo diante de tanta situação difícil. Eu não estou dizendo que vai ter uma hora ou outro momento que a gente não vai estar fraco, porque nós somos, a nossa natureza, essa natureza carnal, ela existe ainda em nós. Mas quando a gente se joga nos pés do Senhor, quando a gente diz assim: Senhor, chegou o momento, Senhor, eu não vou mais me preocupar, eu vou entregar nas tuas mãos. Senhor, eu não vou mais me angustiar, eu vou confiar em ti. Senhor, eu não vou mais agir com as minhas mãos, mas eu vou esperar que tu vai agir com a tua mão poderosa. Bendito, glorificado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, porque Ele fala à sua igreja. Muitas vezes nós estamos inquietos. Paulo escrevendo à igreja em Filipos, escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Capítulo 6, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Está inquieto? Está impaciente? É natural. Mas lembre-se, você nasceu de novo. Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. Às vezes, pastor, a gente pensa que o Espírito Santo vai falar de uma forma assim espetacular na nossa vida, né? Não é assim, irmãos? Às vezes a gente diz assim: Jesus vai usar alguém, mas Ele está falando com você. Às vezes Deus fala do teu coração e você não está ouvindo o Senhor falar. Você está dando ouvido a muitas coisas. Você está dando ouvido a muitas situações, a outras pessoas, mas nesta noite, faça uma oração ao Senhor e diga assim: Senhor, que eu ouça a Ti, Senhor, que eu ouça a Ti, Espírito Santo, que eu possa entender a Tua voz, que eu possa compreender e aceitar a Tua
vontade da minha vida. O problema é que às vezes a vontade do Senhor para a nossa vida não é a nossa vontade. E nesse confronto, nesse conflito, abra mão da sua vontade. É melhor a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é a melhor para a minha vida e para a sua vida. Porque nós mal enxergamos o que está na nossa frente, mas o Senhor está vendo tudo, porque Ele sabe de tudo. Então se renda aos pés do Senhor. Nós muitas vezes pregamos aí ao descrente, né, a pessoa que não é crente, e diz assim, se renda aos pés do Senhor. E às vezes Jesus está dizendo para mim e para você, e você já tem se rendido? A rendição, ela não é só no momento que você aceita Jesus. A rendição é um momento que você faz diariamente. Diariamente, negando a si mesmo, como Jesus disse. É negando a si mesmo. É abrindo mão da sua vontade. É abrindo mão dos seus desejos. É abrindo mão do pecado. É dizendo não às coisas desse mundo. E dizendo sim, Senhor. É a Ti que eu sirvo. É a Ti que eu quero. Porque Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és o meu Salvador. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Quem crê na palavra de Deus? Quem crê que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que essas promessas são firmes? Então descanse no Senhor, se renda ao Senhor, confie no Senhor, porque a condição, e lembre, o princípio do descanso é a fé em Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu queria fazer uma coisa que, se o pastor me permitir, eu não sou de cantar. Os irmãos sabem disso. Mas eu quero cantar. Glória a Deus. Eu quero só pedir ajuda. Me ajuda? A igreja me ajuda? Irmão, você não sabe o desejo que eu tenho de cantar, irmãos. Eu sei que talvez um dia Deus vai me dar essa condição. Você vai dizer assim, irmão Júnior, você não canta? Não canto, irmão, mas eu quero que eu me refira a cantar no púlpito. Mas tem um hino, irmãos, que há muitos anos, é um hino que... E interessante que eu estava estudando a palavra para hoje à noite, e eu sentei ali, quando cheguei, e me lembrei desse hino, que diz assim, cada vez que a minha fé... Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada... Deus, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores, não. Ele é maior. Ele é maior. E não vão me impedir de caminhar. Não, o inimigo quer isso, quer que a gente pare. Mas eu vou continuar em nome de Jesus. Não se abre o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a Minha fé é provada. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Porque a Tua igreja está aqui, Pai, Te louvando, Te adorando, Senhor. as montanhas
Eu sei que as lutas têm muitas vezes atingido as nossas vidas, Senhor. Mas nós declaramos que em Ti nós confiamos, Senhor. E sabemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Recebe o louvor, a nossa adoração. Porque as nossas provações não são maiores do que Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou morrer no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dizer uma coisa? Diga assim: eu só estou seguro. Eu só estou seguro nas mãos de Deus. Não se sinta seguro no dinheiro que você tem no banco. Não. Não se sinta seguro na quantidade de imóveis que você pode ter. Não se sinta seguro porque você tem um emprego bom, uma aposentadoria boa, porque você está com saúde hoje, porque você tem uma família grande. Não se sinta seguro em nada disso. Repita comigo: eu só estou seguro. Eu só estou seguro. Eu só estou seguro nas mãos de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.